Sua irmã mereceu o bônus, ela é a bem-sucedida, disse minha mãe com um sorriso sarcástico enquanto me entregava as sobras. Eu apenas assenti e respondi, e então ela pode cuidar do seu aluguel também. Naquela noite, cancelei todos os pagamentos, e assisti os rostos deles desabarem quando o senhorio apareceu batendo à porta. Meu nome é Ryan, tenho 28 anos, e costumava achar que família significava apoio incondicional, daquele tipo que não contabiliza cada centavo nem compara conquistas como troféus numa estante. Mas, se você perguntar à minha mãe, ela vai dizer que família é sobre equilíbrio. A palavra preferida dela. Toda vez que eu perguntava por que era sempre eu quem cobria as contas, consertava as coisas da casa ou bancava alguma nova crise que, de repente, meus pais não podiam arcar. Tudo se equilibra, ela dizia, como se eu não percebesse que o meu lado da balança estava soterrado sob avisos de vencimento e pedidos no Vemo. A gota d'água não veio com um estouro. Não foi uma briga explosiva nem uma traição imperdoável. Veio com sobras mornas em um pote de plástico rachado, e uma frase tão casual, tão cheia de superioridade, que eu nem reagi na hora. Sua irmã mereceu o bônus. Ela é a bem-sucedida, disse minha mãe, de pé na pia da cozinha como se tivesse acabado de me abençoar com sua sabedoria. Ela jogou um garfo no escorredor e me entregou o pote como se fosse um prêmio de consolação. Leva para casa. É o frango de quinta-feira. Esse bônus de que ela falava era o meu bônus anual do trabalho, o mesmo que, no ano anterior, foi direto para a conta conjunta deles com o aluguel. Só dessa vez. Nunca reclamei. Nunca pedi de volta. Nunca mencionei que tive que adiar o conserto do meu carro para poder ajudar. Então, quando ouvi minha irmã se gabando uma semana antes sobre a viagem surpresa de fim de semana com as amigas que nossa mãe deu para ela, bem no mesmo período em que meu bônus caiu na conta, só juntei os pontos e fiquei quieto. Minha irmã, Ava, tem 26 anos, acabou de se formar no mestrado e, se você ouvir minha mãe falar, vai achar que ela inventou o oxigênio. Ava era a filha de ouro. Fotogênica, articulada, brilhante em toda a apresentação da escola, e um desastre completo com dinheiro. Mas não importava o tamanho da confusão financeira em que ela se metia, mamãe e papai sempre tinham uma justificativa para socorrê-la. Cartão de crédito estourado? Ela está construindo crédito. Multas de estacionamento acumuladas? A cidade é injusta. Perdeu o emprego de novo? É a economia, não ela. Enquanto isso, eu mantinha o mesmo emprego há 6 anos, paguei minha faculdade, nunca atrasei um pagamento sequer, e, mesmo assim, era tratado como o cartão de débito da família com batimentos cardíacos. Eles nem perguntavam mais. Eles esperavam. Sentei na mesa da cozinha naquela noite, com o pote suando condensação sobre a madeira. Mamãe cantarolava enquanto limpava o balcão, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de deixar claro que Ava era o prêmio de verdade e eu era só o cara que se chama quando a conta de luz atrasa. Ah, e eu avisei o senhorio que o aluguel vai atrasar esse mês, disse ela, sem nem olhar para mim. Mas a gente vai pagar até sexta, tá? Ava ainda tá esperando o pagamento de um trabalho freelance. Pisquei. O quê? Ela se virou e sorriu como se eu tivesse perguntado se a água era molhada. O aluguel, querido. Você normalmente cuida disso até o dia 3, né? São só uns dias. Ava tá tentando, sabe? Ela precisa de um pouco de compreensão. Algo dentro de mim colapsou. Não gritei. Nem discuti. Só assenti e me levantei, carregando o pote como se fosse algo frágil. Então ela pode cuidar do seu aluguel também, falei baixinho. Mamãe parou no meio do pano de limpeza. O que você quer dizer com isso? Sorri educadamente. E exatamente o que parece. Naquela noite, abri o notebook, entrei em todas as contas que tinha acesso e comecei a fazer mudanças. A conta do aluguel que eu completava todo mês. Excluída. Pagamentos automáticos de luz, água e afins. Cancelados. Transferência para as compras da casa? Cortada. Até a poupança de emergência que criei no meu nome para eles, aquela que ninguém pediu, mas que todo mundo parecia saber que existia, também retirei. Eles não notaram na hora. Mamãe me mandou mensagem 2 dias depois. Você pode adiantar o aluguel dessa vez? Ava tá com muita coisa nas mãos. Não respondi. Na sexta-feira, recebi um correio de voz do meu pai, que só ligava quando era algo importante. A voz dele estava tensa, seca. O senhorio passou aqui. Disse que o aluguel voltou. Achei que você fosse resolver. Me liga. Mesmo assim, eu não disse nada. No dia seguinte, recebi uma mensagem em grupo, daquelas explosões desesperadas de família quando algo dá errado. Ryan, você pode, por favor, explicar o que está acontecendo com o aluguel? A gente não entende por que não foi pago. Fiquei apenas olhando para aquilo por um tempo.
Pensei em responder, digitar tudo que eu vinha engolindo fazia meses, o ressentimento silencioso, o favoritismo, a expectativa de que eu sustentasse todo mundo enquanto era tratado como se não importasse. Mas eu não queria debater. Não queria desculpas que só durariam até a próxima vez que precisassem de algo. Eu queria silêncio. Silenciei o grupo. Depois, saí e comprei os fones de ouvido com cancelamento de ruído que eu vinha adiando há meses. Só na noite de segunda-feira que a bomba caiu de verdade. Eu estava no meio de uma reunião quando percebi o celular vibrando sem parar. 6 chamadas perdidas da minha mãe. 3 do meu pai. Uma da Ava. Depois, uma mensagem do próprio senhorio. Seus pais disseram que você cuida do aluguel. Só preciso de confirmação antes de seguir com os próximos passos. Essa eu respondi. Fui direto. Não sou mais responsável por essa unidade. Favor entrar em contato direto com os inquilinos listados. Obrigado. Aparentemente, os próximos passos foram rápidos. Um bilhete foi colado na porta da frente. Porque naquela noite, recebi uma foto borrada da Ava. A mensagem dela era só: "O que diabos é isso?" Mesmo assim, não respondi. As ligações continuaram. Mamãe deixou um recado de voz em que parecia mais confusa do que brava. "Querido, o que está acontecendo? Você não pode simplesmente parar de ajudar. A gente tinha um sistema." Sim. Um sistema em que eu era o caixa eletrônico, e eles eram os clientes mimados, apertando a tela com mais força quando o dinheiro não vinha rápido o suficiente. Na quarta-feira, o tom das mensagens mudou. Menos confusão, mais desespero. Ava me mandou mensagem direta. "Você está arruinando tudo. Se a gente for despejado, a culpa vai ser sua." Isso me fez rir. Rir de verdade. Sozinho na mesa da minha cozinha, esquentando as mesmas sobras de frango que me deram como prêmio por ser o burro de carga da família. E então chegou a quinta-feira. Foi quando vi meu pai andando de um lado para o outro no quintal da frente do duplex, conversando com o senhorio. Minha mãe saiu de roupão, com o celular no ouvido, olhando pela rua, provavelmente torcendo para me ver passando, como se isso fosse só um mal-entendido de sitcom que se resolve com um abraço e uma nova dose de culpa. Fiquei no carro, do outro lado da rua, observando por trás dos vidros escurecidos. Não estava me escondendo. Só não queria ser arrastado de volta para um papel que nunca pedi para interpretar. Foi aí que Ava saiu, descalça, segurando uma notificação na mão. Com letras vermelhas grandes, daquelas que mesmo de longe pareciam condenatórias. Não saí. Não acenei. Nem liguei o motor. Apenas observei enquanto Ava jogava o papel no chão e começava a gritar, apontando para minha mãe, que também começou a gritar de volta. Meu pai tentou acalmar os ânimos, mas dava para ver que não estava funcionando. O sistema tinha entrado em colapso. E, pela primeira vez em anos, eu não me senti responsável. Só fiquei ali, quieto, imóvel, e deixei o caos acontecer sem mim. Na segunda-feira seguinte, o silêncio era quase assustador. Nada de mensagens frenéticas. Nenhuma nova chamada de voz. Nem mesmo um meme passivo-agressivo da Ava. Eu conheço minha família o suficiente para saber que não era porque tinham se acalmado. Era estratégia. Estavam se reorganizando. E, claro, naquela mesma noite, minha mãe ligou de outro número. Usou o celular da minha tia, claramente na esperança de que eu atendesse. Não atendi. Mas deixei o correio de voz tocar, e dessa vez a culpa escorria por cada palavra, como xarope. "Oi, querido, eu só queria conversar. Isso tudo foi longe demais. Somos família. Família não desiste um do outro. Sua irmã está passando por um momento difícil, e eu estou fazendo o melhor que posso para manter todos juntos. Sei que você tem se sentido desvalorizado ultimamente, e me desculpa se algo que eu disse fez você se sentir como se não importasse. Mas essa não é a forma certa de lidar com isso. Me liga de volta, tá?" Ouvi 2 vezes. Uma com frustração. A outra com pena. Porque aquilo era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu jamais receberia dela. E ainda assim, vinha entremeado de desculpas esfarrapadas e manipulação disfarçada. Mas ela estava errada em uma coisa. Eu não tinha desistido da minha família. Eles é que nunca me deixaram fazer parte de verdade. A menos que envolvesse abrir minha carteira ou consertar algo que Ava quebrou. Crescendo, existia uma regra não dita na nossa casa. Ava era o coração. E eu, as mãos. Ela recebia os elogios, os álbuns de fotos, os holofotes. Eu ficava com as tarefas, os recados, e as conversas silenciosas sobre responsabilidade, porque eu era o mais maduro. Mas ser maduro na nossa família não significava ser respeitado. Significava ser usado.
Fiquei em silêncio por anos, fingindo que era só o jeito deles. Mas algo naquela frase, ela é bem-sucedida, grudou em mim como uma refeição estragada. Não era só favoritismo. Era a confirmação do que eu sempre suspeitei, em que, não importava o que eu fizesse, o quão estável, gentil ou presente eu fosse, eu sempre seria o step, o plano B, o apoio silencioso que eles usavam enquanto fingiam que eu não existia. Na manhã de terça, recebi uma mensagem da Ava. Só uma frase. Você fez seu ponto. Pensei em responder, mas o que eu diria? Que eu não fiz aquilo para provar nada. Que só queria paz. Que, no segundo em que parei de sustentar todos, chamaram de crueldade. Ao invés disso, fiz algo pequeno, mas que significava muito para mim. Transferi o dinheiro que eu teria gasto com o aluguel deles para um fundo de viagens que eu nunca tinha tocado por culpa. Sempre sonhei em viajar sozinho, para algum lugar calmo, com ar puro, sem drama. Mas toda vez que eu chegava perto, alguém precisava de ajuda. Alguém precisava só dessa coisinha. Chega. Eu terminei de colocar minha vida em pausa por gente que me via como um fundo de emergência ambulante. Naquela sexta, soube por um primo em comum, o Tyler, que, de alguma forma, sempre conseguiu se manter neutro na guerra familiar, que a ordem de despejo saiu. Meus pais tinham 30 dias. A Ava já tinha ido embora, ficou na casa de uma amiga na cidade. Aparentemente, antes de sair, gritou algo como: "Não me liguem quando a luz for cortada." Saiu furiosa, com seu ring light e 2 malas. Consegui imaginar minha mãe chorando pro senhorio, meu pai suspirando sobre como as crianças de hoje não têm lealdade. E uma parte de mim, pequena, quase imperceptível, quis ceder. Consertar tudo de novo. Entrar em cena como se o estrago não fosse permanente. Mas aí me lembrei do olhar da minha mãe ao me entregar aquelas sobras. Aquele sorrisinho arrogante. Aquela indiferença. Ela é a bem-sucedida. Naquela noite, reservei uma viagem. Uma semana na Islândia, de todos os lugares. Era algo que eu tinha salvo no Pinterest anos atrás, na época em que ainda acreditava que um dia teria tempo e espaço para mim mesmo. Finalmente tive. Fui no fim de semana seguinte. Não contei para ninguém. Só arrumei a mala. Deixei um bilhete com o síndico do prédio e embarquei no avião. É difícil descrever a sensação de estar sozinho perto de uma cachoeira, vendo a névoa subir e sabendo que, pela primeira vez, ninguém podia me alcançar. Sem emergências. Sem culpa. Sem Ava. Só eu, o vento gelado e o silêncio. Quando voltei para casa, minha caixa postal estava cheia de novo. Minha mãe tinha ligado 13 vezes. Meu pai, 6. Ava, apenas uma. Não ouvi nenhuma. Apenas apaguei tudo e preparei o jantar em paz. Levaram mais 3 semanas até as ligações diminuírem. Segundo Tyler, meus pais se mudaram para um lugar menor. Nada horrível, mas longe de ser o lar deles. O novo senhorio não era tão compreensivo. A Ava, por outro lado, estava focando em si mesma e tentando lançar um canal no YouTube, o 6º novo projeto dela desde a faculdade. Nunca os confrontei. Nunca fiz discurso. Não precisei. Mas algumas semanas depois, minha mãe me mandou uma última mensagem. Não era raivosa. Nem manipuladora. Era só uma foto da antiga casa. A varanda vazia, as cortinas já não estavam mais lá. Embaixo, ela escreveu: "Saímos. Espero que esteja feliz." Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Depois fechei a foto, desliguei o celular e saí para caminhar. Sem música. Sem notificações. Já fazia quase 2 meses desde o despejo quando vi minha mãe pessoalmente de novo. Não foi planejado. Eu estava num café pequeno no centro, onde gostava de trabalhar às sextas. Ficava entre uma floricultura e um sebo. Era calmo, acolhedor, e, principalmente, o tipo de lugar que ninguém da minha família frequentava. Ou assim eu achava. Estava na metade das minhas respostas por e-mail quando levantei os olhos e a vi. Ela parecia mais velha. Não daquele jeito dramático de filmes, mas desgastada. O cabelo não estava arrumado como de costume. Sem maquiagem, sem joias. Apenas um cardigan grosso e cinza por cima de uma camiseta desbotada daquelas que ela usava para faxina. Os olhos vasculhavam o ambiente, como se ela não tivesse certeza de que podia estar ali. Então me viu. Ela não sorriu. Apenas veio caminhando devagar, segurando a bolsa com as 2 mãos como se ela pudesse se desfazer a qualquer momento. Eu não me levantei. "Oi, querido", ela disse, com a voz pequena. Pisquei em silêncio, fechei o notebook e me recostei na cadeira. "Você veio aqui de propósito?" Ela balançou a cabeça. "Não. Eu não sabia."
Só entrei, e aí te vi. Fiquei olhando para ela por um momento, esperando o discurso, esperando o verdadeiro motivo. Ela se sentou sem pedir. Durante um minuto inteiro, não dissemos nada. Só o tilintar ocasional de xícaras vindo da barista atrás de nós e o som suave de uma playlist de jazz tocando no alto. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Estamos ficando com o tio David agora. Só até resolvermos as coisas. Ah, senti. Ok. E está difícil. Seu pai está tentando uns empregos de entrega, mas as costas dele voltaram a doer. A Ava quase não fala com a gente. Ela parou, então me olhou. Desde tudo isso. Outro silêncio. Depois acrescentou. Sinto falta de quando as coisas não eram assim. Senti aquele velho impulso familiar de estender a mão por cima da mesa, consertar tudo, suavizar, explicar. Como sempre fiz. Mas dessa vez, deixei passar. Dei um gole no café. Quando foi isso? Quando as coisas não eram assim? Ela piscou. Como assim? Digo, falei com cuidado, exatamente quando as coisas não eram assim? Quando eu tinha 16 anos e fazia 2 turnos no fim de semana enquanto a Ava pegava dinheiro da sua bolsa e matava a aula. Ou quando eu paguei o aluguel de vocês por 3 meses seguidos e você comprou um tablet novo para ela na mesma semana. O rosto dela ficou vazio. Por um segundo, vi o momento exato em que ela entendeu, e eu não explodi recentemente, aquilo vinha se acumulando há anos. Eu nunca quis te fazer sentir invisível, disse ela baixinho. Eu achei que você não precisava tanto. Você sempre foi tão capaz. Nunca reclamava. Isso não é a mesma coisa que estar bem. Ela sentiu, desviou o olhar. Eu sei. Ficamos em silêncio de novo. Dessa vez não foi um silêncio de raiva. Nem de tensão. Era apenas cansaço. Eventualmente, ela tirou algo da bolsa, um envelope pequeno. Estava amassado, como se tivesse sido carregado por um tempo. Ela empurrou até ao meu lado da mesa. O que é isso? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Não é dinheiro. A gente não tem agora. É só uma carta. Escrevi quando chegamos na casa do David. Não sabia se algum dia ia te entregar. Não abri. Apenas assenti, coloquei ao lado da xícara e me recostei. Ela se levantou devagar. Provavelmente você não quer ouvir isso agora, mas eu realmente tenho orgulho de você, Raya. Só queria ter demonstrado quando ainda fazia diferença. Não respondi. Ela deu alguns passos, então parou. Você sempre foi o mais forte de todos nós. Desculpa por termos confundido isso com invencibilidade. E foi embora. Fiquei ali por um tempo, apenas encarando o envelope. Não o abri na hora. Não estava pronto. E, para ser sincero, nem sabia se um dia estaria. Mas também não joguei fora. Terminei meu café, reabri o notebook e voltei ao trabalho. A vida não se encaixou de repente. Eu não fiquei magicamente curado nem livre do emaranhado que é o histórico familiar. Mas algo tinha mudado. A culpa estava mais baixa. O ar, mais leve. E, pela primeira vez, eu não sentia que devia nada a ninguém. Não abri a carta naquele dia. Na verdade, ela ficou na minha mesa por quase uma semana, intocada. De vez em quando eu olhava, pegava, virava nas mãos, mas nunca abria. Não porque tinha medo do que ela dizia. Mas porque já sabia. Desculpas disfarçadas de nostalgia. Justificativas embrulhadas em história de família. Talvez até uma ou duas chantagens emocionais fingindo ser elogio. Sempre a mesma música. Só tocada em tom diferente. Mas uma noite, depois de um longo dia de trabalho, eu finalmente li. Preparei o jantar, servi uma taça de vinho e sentei sob o brilho suave da luminária da mesa. Havia algo anticlimático naquilo, abrir um envelope que eu já esperava que me decepcionasse. Ainda assim, eu devia isso a mim mesmo, em ter certeza. A carta começava como quase todas as da minha mãe costumavam começar, tentando soar casual demais. Oi, querido. Sei que isso provavelmente é uma surpresa. Tenho pensado no que dizer, e fico reescrevendo tudo na cabeça, então resolvi só escrever e ver o que sai. Ela falou do passado, de quando eu era criança. Como eu sentava à mesa da cozinha e organizava meus brinquedos por cor. Como desmontava coisas só para montar de novo. Como a Ava implorava para copiar meu dever de casa e eu deixava. Não porque tinha medo. Mas porque odiava ver ela chorando. Quando tirava notas ruins, ela me chamava de acalma no meio da tempestade. Essa parte me fez parar. Depois ela mergulhou no arrependimento. Não sei quando comecei a te tratar como uma rede de segurança em vez de um filho.
Acho que foi aos poucos, tão devagar que eu não percebi, até que a rede sumiu e a gente começou a cair. Queria ter dito o quanto eu tinha orgulho de você, o quanto eu era grata. Mas eu não disse. E sinto muito. Me recostei na cadeira, deixando aquelas palavras assentarem. Eu esperava algo manipulador, talvez até amargo. Mas aquilo parecia diferente. Ainda imperfeito, ainda atrasado. Mas diferente. A carta terminava com algo simples. Se você não quiser mais falar com a gente, eu vou entender. Mas espero que, pelo menos, acredite nisso. Você nunca foi invisível. Nós é que não olhamos com atenção suficiente. Sinto muito. Eu te amo. Sem exigências. Somos família, então você deve isso pra gente. Era um pedido de desculpas que eu nem sabia que precisava, mas que eu desejava há tanto tempo que havia esquecido que ainda desejava. Ainda assim, uma carta não apaga anos de desequilíbrio. Não muda o fato de que perdi partes da minha juventude ajudando pessoas que nunca realmente me ajudaram. Não corrige o fato de que Ava, que nunca sequer ligou para perguntar como eu estava, só sabia me procurar para exigir ou acusar. Mas foi um começo. Algumas semanas depois de ter lido a carta, recebi uma ligação do meu primo Tyler de novo. Ele sempre foi o mensageiro não oficial, o suíça da nossa família disfuncional. Não tomava partido, mas lembrava de tudo. Só para te avisar, disse ele. A Ava tá voltando para a cidade. Vai ficar na casa de uma amiga, mas disse que quer consertar as coisas. Ela me pediu para conversar com você. E o que você disse? Disse que isso é entre vocês dois. Suspirei. Valeu pelo aviso. Ah, e outra, ele acrescentou. Seus pais se mudaram para um apartamento de moradia sênior. Nada de luxo, mas estável. Foi a primeira vez em anos que ouvi alguém descrever meus pais como estáveis. Naquele fim de semana, passei na casa nova deles. Não liguei antes. Não estava pronto para um reencontro emocionante. Só queria ver. Ver se estavam bem. Ver se o pedido de desculpas significava algo fora do papel. Quando bati na porta, meu pai atendeu. Ele parecia surpreso. Não abalado, não irritado, só surpreso. Ryan, disse ele. Você veio. Ah, senti. Posso entrar? Ele abriu o caminho, sem dizer nada. O apartamento era pequeno. 2 quartos, uma cozinha modesta e um sofá antigo que afundava no meio. Mas era limpo, vivido, silencioso. Minha mãe estava sentada numa poltrona, lendo. Quando me viu, não correu até mim. Não chorou. Apenas colocou o livro de lado e disse. Oi. Oi, respondi. Não nos abraçamos. Não tivemos uma conversa de filme. Só falamos sobre coisas pequenas. Sobre os novos vizinhos, sobre como meu pai começou a fazer palavras cruzadas, sobre como minha mãe aprendeu a administrar melhor o dinheiro. Porque, segundo ela, quando se perde a galinha dos ovos de ouro, aprende-se a viver como uma galinha comum. Ri com isso. Não falamos da Ava. Não naquela vez. Parecia pesado demais. Mas o ar entre nós estava diferente agora. Não resolvido. Mais menos esticado a ponto de arrebentar. Havia espaço para algo novo. E assim, voltei uma segunda vez. Depois uma terceira. Uma vez até levei compras. Não porque pediram. Mas porque eu quis. Há uma diferença. Uma escolha. Eventualmente, Ava ligou. Não atendi. Deixei cair na caixa postal, assim como ela tantas vezes fez quando eu precisava de ajuda para me mudar ou só precisava conversar depois de uma semana difícil. A mensagem dela não era raivosa, só falsamente doce. Ei, maninho. Só passando para ver como você tá. A gente devia se atualizar. Tenho trabalhado muito em mim mesma ultimamente. Me avisa quando estiver livre. Eu não estava. Não liguei de volta. Essa é a coisa. Perdoar não é esquecer. Não é voltar ao mesmo lugar fingindo que é um recomeço. Às vezes, é construir algo inteiramente novo, e escolher quem pode entrar. Nos meses seguintes, meus pais nunca mais pediram dinheiro. Nunca mais insinuaram que eu lhes devia algo. Começaram a entender o que são limites, de verdade. Ainda não éramos uma família próxima, como algumas são. Mas havia uma paz agora. E eu já não me sentia afogado por expectativas. Usei aquele fundo de viagens que havia começado para fazer uma viagem solo todo ano. Islândia primeiro, depois Portugal, depois Kyoto. Lugares com que eu sempre sonhei, mas nunca me senti autorizado a conhecer.
Voltei a tirar fotos, algo que tinha deixado para trás quando a vida ficou pesada demais. Com o tempo, vendi algumas impressões, até abri uma lojinha online. Nada grande. Mas era meu. Quanto a Ava, manteve distância. Mandava uma ou outra mensagem. Uma vez escreveu: Entendi. Você terminou. Mas espero que um dia você não esteja. Eu não respondi. Algumas portas não precisam ser batidas. Elas só permanecem fechadas. Uma tarde, um ano depois de tudo explodir, eu estava sentado com minha mãe naquele mesmo cafezinho onde ela me encontrou por acaso. Estávamos tomando café, olhando a chuva cair, quando ela disse baixinho: Sabe, e eu costumava achar que sua irmã seria quem cuidaria de nós quando ficássemos velhos. Não respondi de imediato. Mas era você quem sempre mantinha tudo de pé, continuou ela. Só percebi isso quando joguei tudo em cima de você. Olhei para ela de lado. Eu não era cola, mãe. Eu era a fita. Temporária. Substituível. Ela assentiu devagar. Não mais. E foi isso. Sem lágrimas. Sem promessas. Apenas verdade. Levou quase 3 décadas, mas eu finalmente aprendi a diferença entre ajudar e sustentar, entre amor e obrigação, entre família e fardo. E no fim, eu não queimei pontes. Eu só parei de carregá-las.